Olá, boa noite. Nós vamos falar agora sobre a origem do TPS. E a primeira etapa dessa discussão sobre logística de serviço está diretamente ligada à mobilização. E para iniciar a discussão sobre mobilização, uma vez que nós estamos falando de sistema Toyota de produção e sistema Lean, eu gostaria de abrir a discussão sobre características geográficas do Japão. Imaginem comigo, o Japão é um país insular, composto basicamente por 4 ilhas distintas, situado em cima de uma falha tectônica muito grande, exposta a todos os cataclismas possíveis da natureza, que faz com que o país tenha sempre que se reconstruir. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, características de clima, características geográficas de um país ditam fortemente a sua cultura. Um país que tem um inverno muito rigoroso, por exemplo, tem uma cultura muito forte de poupança, que é diferente de país como o Brasil. Se você for para um país nórdico, você vai perceber que em tempos, claro que hoje a tecnologia ajuda a ser diferente, mas em tempos passados, se ele não tivesse a característica de guardar no verão, ele não teria como comer no inverno. E o que essa característica de vulcões, cataclismas, tsunamis e terremotos mil fazem com a cultura japonesa? Nós podemos dizer aqui o seguinte: o japonês não se prende ao passado. Ele não tem aquele apego que é comum em outras regiões, em outras características, em outras culturas, desculpe. Por que ele não se prende ao passado? Porque o passado para ele, na verdade o presente para ele é uma sucessão de realidades. Porque ele sempre tem que trazer do passado força para reconstruir o país. E dentro disso, a gente pode lembrar, por exemplo, o tsunami que teve em 2011, em março de 2011, em que um japonês estava andando em cima do alicerce do que restou da sua loja, do que restou da sua fábrica, e ele já tinha mais de 70 anos. E quando o repórter chegou até ele, né, e perguntou o que havia acontecido, como que ele tinha se sentido, etc., aquelas perguntas que a gente vê todos os dias, que tem catástrofe na televisão, ele disse o seguinte: eu não tenho nada para reclamar do mar. O mar, por muito tempo, foi muito bom para mim. E eu aqui estava no lugar errado. Veja bem, isso sim é uma declaração de que o cara não guarda rancor nenhum, nenhum ódio no coração. Se fosse com a gente, provavelmente agiríamos completamente diferente. E a próxima pergunta do repórter foi: e agora? E a resposta dele foi mais surpreendente ainda. A resposta dele foi: agora eu tenho a chance de reconstruir tudo isso em um lugar melhor, em um lugar mais seguro. É fantástico esse tipo de resposta, esse tipo de cultura, porque é algo que choca muito, principalmente nós brasileiros. Se você analisar que 3, 4 dias após o tsunami, muitas estradas já estavam reconstruídas, e você via muitos entulhos enfardados e empilhados, etc., mostra muito dessa cultura. E em cima dessa questão, eu gostaria de entrar numa discussão, e eu não vou falar demais aqui, porque 5S é uma coisa que está muito... já foi falado demais desde os anos 90, mas o interessante do 5S é a gênesis, é da onde vieram esses ideogramas. Então, se a gente olhar aqui o primeiro S, nós vamos perceber que esse primeiro ideograma aqui significa SEI, que é adesão voluntária. E adesão voluntária significa todos nós, né, nos unimos, por exemplo, para ajudar uma comunidade carente aqui próximo, e isso foi feito de forma voluntária por todos. Isso significa SEI. E isso vem dos primórdios do Japão, da cultura japonesa. E o Seiri, né, que é o primeiro dos 5S, que significa senso de utilização, ele tem mais 2 ideogramas aqui. Um é o Vu, que significa Senhor da Terra, e o segundo é o Ri. E o Ri nada mais é do que um loteamento. Ou seja, se a gente analisar esses 2 ideogramas juntos, ele significa senso de parcimônia que o Shogun tinha que ter para dividir as terras com os campesinos de forma justa. E dividir de forma justa tem muito a ver com o senso de utilização, que é como foi traduzido esse 5S. E tudo isso tem que acontecer de forma voluntária por todos, que é o SEI.
Então aqui a gente já começa a perceber que quando se fala de shoguns, de campesinos, se fala de um país em que nunca teve recursos de sobra, não tem minério, não tem petróleo, não tem terra. Desde os primórdios, ou existe justiça na partição, ou vai haver uma revolução muito forte no país. E isso percebe-se pelos próprios ideogramas, que é o que está no sangue do japonês. E o segundo S tem a ver com o que a gente acabou de falar. O primeiro ideograma é o mesmo sei, né, que significa adesão voluntária. E aqui a gente vê uma balança, e essa balança nada mais é do que o tom, de tonelada mesmo, para mostrar que tem que ter força. E o mais interessante é o ideograma seguinte, que é o gai. O gai significa ostras solidificadas no mar do Japão. É interessante essa discussão pelo seguinte: se você faz uma seção transversal no mar do Japão, em que você vê todas as ostras segmentadas, você vai perceber claramente faixas que mostram ostras, por exemplo, de 1 milhão de anos, de 500 mil anos, e etc. E isso é muito nítido. E isso dá uma sensação de ordem, né? Essas camadas. E por que tem essa tonelada aqui? Por que tem essa balança? Não é para mostrar que tem que ter autoridade, mas para mostrar que se você cria uma ordem em alguma coisa, você tem que criar ela de tal forma que ninguém a ponha fora de ordem. Ela tem que ter peso. E ter peso significa ser simples, ser fácil de entender e fácil e que seja fácil ter a disciplina de segui-la, né? Então, seiton, e da mesma forma tem o sei aqui de adesão voluntária, significa conseguimos manter a ordem de tal forma que ninguém a tire de ordem, e isso tem que ser voluntário por todos. Eu não vou passar nos demais, seisou, seiketsu, seishitsuki, mas assim, o que eu quis mostrar com esses primeiros dois S, que são pequenos exemplos, é o quanto isso está arraigado na cultura japonesa. E o quanto é muito mais fácil você implementar conceitos de 5S no Japão em relação a outros países do Ocidente. Voltando aqui para o nosso slide inicial, estou fazendo uma gravação. A gente percebe o seguinte: se a gente voltar à época do shogunato, de 1182 a 1878, para ser mais exato, houve 3 shogunatos distintos no Japão. E um pouco antes disso, em 1852, o comandante Perry, com uma frota de navios dos Estados Unidos, atracou em costas japonesas e sugeriu aos japoneses uma negociação. Só que, né, ele disse o seguinte: se vocês não aceitarem negociar comigo, eu vou invadir. É interessante isso, né? Há pouco tempo, agora, em maio de 2013, agora eu estive no Rio de Janeiro e veio um camarada vendendo uns badulaques lá. E a hora que ele veio me vender, eu tinha uns 2 metros de altura, ele falou: eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou aqui fazendo o meu trabalho. Eu comprei, né? Eu não tinha outra escolha. A mesma coisa foi o que os Estados Unidos fez com o Japão na época. E o que eles queriam? Eles queriam carvão, porque havia carvão no Japão. Queriam um local para poder consertar os seus navios. E queriam obter mantimentos. E com isso eles entraram. Só que o que aconteceu com a invasão dos Estados Unidos e praticamente uma negociação forçada que o Japão teve que se submeter? Os 2 principais feudos na época se uniram para derrubar o Shogun. Porque já havia uma certa crise interna no Japão devido à arrecadação de impostos. E com isso, houve realmente o final desse terceiro shogunato, dessa era, e o Japão era totalmente feudal, era um país que estava muito atrasado em relação a outros países, principalmente países do Ocidente, países europeus que já vinham com a Revolução Industrial, e estabeleceu seu império. E começou nesse momento uma era que foi conhecida como Era Meiji. O imperador Mitsuhito foi colocado nesse posto, 1868, e ali ficou até 1912, na data da sua morte. E o interessante da gente pensar nessa Revolução Meiji foi que foi praticamente um iluminismo japonês para a época. E eles conseguiram trazer, e o grande mote dessa discussão, foi: precisamos nos industrializar para ganhar competitividade. E se a gente olhar aqui, o Meiji, ele
colocou na época uma carta chamada Carta dos Cinco Princípios. Ele disse o seguinte: mediante este juramento, denotamos como nosso objetivo o estabelecimento de uma prosperidade nacional ampla, da elaboração de leis e de uma Constituição Nacional. O primeiro item aqui significa: serão amplamente estabelecidas assembleias deliberativas e todas as questões serão decididas em discussões abertas. Tudo bem? Tudo bom. Tudo jóia? Acho que eu tinha deixado umas coisas. Tá aqui. Tá aí, eu deixei aí. Acho que só... Fica tranquilo. Não, Obrigado. Imagina. Fica à vontade. Tá legal.